A paz do seu meu irmão, a paz do seu minha irmã, aqui é o pastor Léo Mariano, estamos começando mais um Conversando à Luz das Escrituras. Nosso bate-papo diário, sempre a partir de uma perspectiva bíblica, sobre fatos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do universo cristão ou não. Mas é fundamental que você entenda que o nosso propósito é te trazer esclarecimento a partir do que a Bíblia nos responde, ou daquilo que a Bíblia nos informa. Hoje, o assunto é um daqueles assuntos muito necessários, principalmente no final do ano. Existem algumas propagandas que já é Natal em determinados lugares. Tem gente que, quando ouve isso, sente calafrio, coração acelera, taquicardia. Meu irmão, minha irmã, calma, calma e participe conosco hoje. Nosso tema é mordomia cristã das finanças. Nós vamos falar sobre o cristão e as finanças. Existem pessoas que têm sérios problemas com a vida financeira. Entra ano, sai ano, e essa pessoa continua tendo problemas com a vida financeira. Pede ao Senhor milagres, faz campanhas e mais campanhas, campanhas após campanhas, mas que quando a gente olha para a vida dessas pessoas, a coisa não se ajusta. Então, para a gente falar sobre isso, eu tenho dois amigos queridos que vão participar conosco. Temos aqui o pastor Márcio Mota, que é daqui da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, e tenho o meu amigo lá de Espírito Santo, meu amigaço, pastor Manu Mesa Barba. Quero agradecer a vocês, começando pelo pastor Márcio Mota. Obrigado pelo senhor ter aceitado mais uma vez o convite de estar aqui conosco. O senhor já é sócio, tem carteirinha aqui. Pastor, um bom dia, a paz do Senhor para todos. É um prazer, uma honra estar aqui de volta, e a honra é minha, pastor, de estar aqui conversando com vocês e com todos. E pastor Manu Mesa Barba, toda vez que eu faço um programa com ele, eu ganho seguidores. Então, muito obrigado, amigo, por participar do programa e fazer com que seus seguidores me sigam também. Eu que agradeço, querido. Você é muito generoso, muito amável, e é sempre muito bom estar com você. Prazer ao pastor Márcio Mota, e Deus nos ilumine e que seja um bate-papo muito edificante. Amém. Meus queridos pastores, a gente está chegando aí no final do ano, viramos a chave, entramos em dezembro com a graça do Senhor, Ebenezer. Chegamos em dezembro. E aí começam aquelas campanhas de Natal, propagandas, você precisa ter, você tem de conquistar, e já passamos aí por aquele movimento que existe de compras. Teve gente que orou o ano inteiro para se livrar de dívida, mas aí veio esse movimento de compras e entrou nesse trem já. E tem gente que, não satisfeito, já está esperando o que vai vir agora em dezembro para o Natal, mais perto do Natal. E isso acaba que afeta a vida ou a mordomia cristã de muitas pessoas. Muitas pessoas sofrem porque não conseguem ter esse domínio próprio, não conseguem se controlar nesses períodos. E o nosso programa de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar aí com o pastor Márcio Mota, já foi diretor de uma grande instituição financeira. Por que isso ocorre, pastor? Por que as pessoas volta e meia se desesperam? Vou usar a palavra precipitação, se precipitam, fazem mais cartão do que podem ter, pegam mais limites do que podem pagar. O que explica isso? Bem, meu irmão, assim, se nós pudermos assim resumir bem a nossa relação com o dinheiro, né? Eu poderia dizer o seguinte: para nós termos uma vida financeira saudável, nós precisamos nos amparar em dois pilares. O primeiro dele é o comportamento financeiro, é o comportamento que nós temos com o dinheiro. E o segundo seria a observância de alguns aspectos financeiros básicos para você conduzir. Na minha visão, o problema maior, os dois são problemas que precisam ser vistos e ajustados, mas o problema maior para mim está no comportamento com o dinheiro. Todos nós temos uma relação com o dinheiro.
nós nos relacionamos com ele. O dinheiro pode parecer uma coisa neutra, mas o dinheiro não é. Por causa de dinheiro, as pessoas se casam, se separam, matam, roubam, se corrompem. O dinheiro ele tem esse poder. Então, de uma forma muito imperceptível, nós temos uma relação com o dinheiro. Essa relação com o dinheiro nos leva a um perfil financeiro, certo? Todos nós temos um perfil. As pessoas podem não reparar muito isso, mas todos nós temos um perfil financeiro. Podemos dizer que tem aquela pessoa que é gastadora, podemos dizer que aquela pessoa que é conservadora, se você for buscar na literatura sobre educação financeira, existem diversos perfis financeiros. Então, nós temos uma relação com o dinheiro que nos leva a um perfil financeiro. Esse perfil financeiro nos leva a um estilo de vida. E é esse estilo de vida que acaba determinando o nosso sucesso ou o nosso fracasso financeiro. É por isso que você encontra pessoas que elas não conseguem se controlar, porque ela tem um perfil financeiro gastador, que leva a um estilo de vida gastador. E chega nessas épocas, por conta de propaganda, por conta de mídia, isso é muito mais aflorado. E as pessoas acabam se envolvendo, sendo levadas, nós compramos na emoção. Então, se pudesse resumir para você, todos nós temos uma relação com o dinheiro que nos leva a um perfil financeiro, que nos leva a um estilo de vida, e esse estilo de vida é que vai determinar o sucesso ou o fracasso. E creiam, quebrar isso é muito difícil, é muito complicado, é preciso um esforço muito grande para a pessoa mudar. Eu costumo dizer o seguinte, que o sucesso financeiro passa sempre por mudança de comportamento. Eu não sei se eu te respondi. Amém, respondeu sim. Pastor Manu, pegando aí o gancho do que o pastor Márcio Mota acabou de dizer aí, por que as pessoas têm tanto esse afã, por que elas mergulham tanto de cabeça no tocante a comprar, a ter, a obter? Qual a visão que o senhor tem sobre isso? Léo, eu penso que tudo parte da raiz, que é a natureza pecaminosa do homem. O homem pecador, ele é pura vaidade, ele é puro egoísmo. Então, ele busca preencher a sua existência, busca se realizar e se sentir satisfeito nas coisas dessa vida. E como já disse o sábio, nessa vida tudo é vaidade. Então, as pessoas acham, nessa ilusão que a natureza pecaminosa traz para o ser humano, que as coisas materiais podem satisfazer a sede e o vazio existencial da pessoa. E a grande verdade é que nada pode satisfazer o homem a não ser a presença e a habitação de Deus. Como já disse alguém, né? O homem tem um vazio do tamanho de Deus. Se é que Deus tem tamanho, porque ele é infinito e eterno. Mas, na minha opinião, Léo, o desenfrear do ser humano se dá pela natureza pecaminosa. Então, as pessoas acham que, quando elas tiverem as coisas, que o ter é o que vai fazê-las se realizar ou se sentirem satisfeitas. E a gente sabe que o que realiza a gente não é o ter, é o ser. É quando a gente entende o nosso propósito, quando a gente entende a nossa vocação, quando estamos no centro da vontade de Deus, sendo aquilo que Ele nos criou para ser, aí a gente começa a fazer o que Ele quer que a gente faça. É isso que nos satisfaz. Então, as pessoas começam a comprar coisas que não precisam, com um dinheiro que elas não têm, para impressionar pessoas que elas nem conhecem. E isso é um grande vazio em si mesmo, é pura vaidade. E quando ela menos espera, ela já está afundada em dívidas e continua insatisfeita como antes. Verdade. O senhor falando sobre isso, eu me lembrei de uma frase de Milor Fernandes, que diz que o importante é ter sem que o ter te tenha. É bonito, parece até versículo. Mas não é versículo não, quem falou foi o Milor Fernandes. Mas
Essa é uma verdade, pastor Márcio Mota. O importante é ter sem que o ter te tenha? Eu não sei se o importante é ter. Eu não concordo muito, não. Na realidade, o importante é você. Nós temos que ter o seguinte: Deus é dono de tudo. Muitas vezes eu acho que nós, como os cristãos, não percebemos bem a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Deus é dono de tudo. Nós não temos absolutamente nada. Então, como mordomos dentro do tema, como mordomos de Deus, nós somos responsáveis por cuidar bem daquilo que Deus nos proporciona. Então, quando Deus nos abençoa, nós temos que ter a seguinte visão: Deus me abençoou e eu preciso ter compromisso com essa bênção. Então, quando nós não conseguimos administrar bem aquilo que chega às nossas mãos, em última análise, e de uma forma assim, de repente, um pouco cruel, nós estamos sendo infiéis a Deus, porque nós não estamos levando a bom termo a nossa missão. Deus nos abençoou. Aqui o recurso chegou à nossa mão e a gente não consegue fazer uma gestão correta do recurso, nós estamos traindo a confiança daquele que nos confiou, desculpe a redundância, esse recurso. Então, acho que o importante não é ter. O importante é a gente perceber que nós não somos donos de nada, que Deus é dono de tudo, mas nós temos uma responsabilidade muito grande nessa relação, que é gerir bem esse recurso para levarmos a bom termo a missão que ele nos otorgou. Quando nós não cuidamos, quando Deus nos abençoa e nós não cuidamos bem da nossa família por conta dessa bênção que ele nos deu, por conta de uma má gestão do recurso, nós estamos? Nós estamos traindo a confiança dele. Nós estamos deixando de levar recurso para a nossa família e pagando juros para banco. É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o cristão ele precisa ter essa noção, que nós não somos dono de nada, Deus é dono de tudo e que ele nos abençoa. E nós precisamos ter a responsabilidade de não quebrar essa confiança que ele está nos proporcionando. Amém? Amém, pastorzão. Pastor Manu, essa questão de entender quem você é e aquilo que está sob sua gestão é interessante porque talvez algumas pessoas não tenham contato com nenhum tipo de gestão, então não imaginam que os recursos que o Senhor disponibiliza para todos nós precisamos fazer a gestão disso, né? Daí existe o sustento para casa, dentro do Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gestão que se faz daquilo que o pastor faz chegar à minha vida, tem os recursos para a minha casa, tem os recursos para o reino de Deus. E, obviamente, que a gente está falando que a gente não está ignorando que existem pessoas que ganham pouco, né? Que falam assim, não, o que eu ganho aqui é um salário de fome. Mas eu conheço pessoas, não sei se os senhores conhecem, talvez eu, por ter sido pobre, ou ser pobre, os senhores mais afortunados talvez não conheçam, mas eu conheço pessoas que recebem salários que algumas pessoas vão julgar como salário de fome e que comem com aquele salário, ofertam com aquele salário, ajuda alguém com aquele salário e você fala assim, meu Deus do céu, de onde que a pessoa consegue fazer tanta coisa sendo que ganha quanto ganha? Então, é uma questão de gestão e dependência de Deus? Léo, é por aí. É por aí mesmo a história, é por aí mesmo a ideia. Você falando aí me fez recordar do doutor e pastor Russell Shedd. Russell Shedd lançou um livro bem fininho, né, pela Shedd Publicações. Eu não sei se encontra mais esse livro para comprar novo, mas o título do livro é Teologia do Desperdício. Dr. Russell Shedd tinha essa convicção de que a providência de Deus ela é santa, porque ela é também um atributo de Deus. Deus é provedor. Então, qual é a teologia do desperdício de Russell Shedd? E ele, inclusive, tinha esse costume. Eu já tive o privilégio
de estar à mesa com ele, e ele não gostava que sobrasse nada. Ele não gostava, porque ele dizia que todo desperdício é um pecado contra a providência de Deus. Então, Deus provê para nós tudo o que precisamos para continuar fazendo a vontade dele, para continuar vivendo o que ele nos criou para viver. Então, tem uma música nova aí agora, de uns meninos novos que estão chegando aí. Pastorzão, esse livro mesmo. Léo, você é top demais, cara, você é fera. Esse livro eu recomendo demais, demais. É uma preciosidade. Mas eu lembrei também da música dos meninos, chamado Projeto Sola. Eles cantam uma música baseada no Salmo 23, que você mencionou, e a frase que eles dizem, eu achei muito legal. Eles dizem assim: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então, por que é que eu não tenho algumas coisas? Muito provavelmente porque eu não preciso delas. Caso precise, para fazer a vontade de Deus, ele vai prover. Então, acontece exatamente como você falou aí, Léo. Tem pessoas que ganham muito e que estão endividadas e que não têm saúde financeira. E tem pessoas que ganham muito menos e têm uma saúde financeira, inclusive são prósperas. Porque prosperidade não é a quantidade que entra, é a quantidade que sobra. De maneira que você pode ser próspero ganhando salário mínimo. Basta que você gaste menos do que um salário mínimo e o que sobrar você vai ter condição de investir, de ajudar alguém, de ter a sua liberdade financeira, apesar de ganhar um salário mínimo. Basta que o seu padrão de vida caiba dentro daquilo que você precisa para viver. Então, esse é o grande engano que acontece. E aí eu não sei se é o diabo, eu não sei se é a natureza pecaminosa, eu sei que o ser humano é tentado a ter cada vez mais, na ilusão de que a quantidade vai suprir. Mas de nada adianta você ganhar 1 milhão e gastar 2 milhões. Isso também não é prosperidade. Então, é muito bonito ver, e a gente na igreja tem contato com muita gente assim, dos dois extremos. Gente que ganha muito bem e que vive enrolado, e que vive devendo, e que vive complicado na área financeira, e gente que ganha bem pouquinho, mas que está ali e está sempre ofertando, está sempre ajudando, e com o pouco que ganha ainda abençoa muita gente. É muito fácil, basta fazer a conta, né, Léo? As pessoas querem administrar com fé. Não, vamos orar que Deus vai providenciar. Não, a gente não administra com fé. A gente tem fé para outras coisas. E a gente tem fé de que a providência de Deus vai chegar em nossas vidas e nada vai nos faltar. Mas a gente administra usando calculadora. Eu, como pastor de igreja, como pastor presidente, e presidindo também os pastores batistas aqui no Espírito Santo, somos quase 1000 pastores. São 2 pessoas jurídicas que eu lidero e administro. Então, às vezes, o conselho, a liderança, os membros dessas organizações, seja igreja ou a ordem dos pastores, eles começam a sonhar e querem fazer algumas coisas, e vamos, e vai dar certo, Deus vai abençoar. Eu falo, não. Eu não faço nada contando com o que Deus vai fazer. Eu faço baseado na conta que eu faço. Vamos pegar a calculadora e vamos fazer a conta. Se der, deu. Se não der, não deu. Ninguém vai morrer por causa disso. Então, as pessoas precisam ter essa coragem de pegar a calculadora e começar a fazer conta para poder ter a sua tão sonhada liberdade financeira, ainda que seja com um salário mínimo. Amém. Obrigado, meu pastor. Na verdade, os especialistas dizem que para você... Eu acho um exagero, eles dizem enriquecer, mas eu vou tirar a palavra enriquecer para dizer ter uma boa vida, uma vida tranquila. O segredo seria você gastar menos do que você ganha e investir bem a diferença.
né? Então, não vou dizer que esse é o segredo para o enriquecimento, porque necessita de outros fatores para alguém enriquecer. Mas para você ter uma vida tranquila, sim, seria por aí, pastor Márcio Mota. Pastor, eu vou tentar fazer um pequeno resumo. A condução do dinheiro se limita em ganhar, gastar e guardar. Se a gente pudesse fazer ganhar, gastar e guardar. As pessoas ganham, gastam, e a grande maioria cultural não guardam. Tá? Então, se a pessoa conseguir equilibrar isso, ela já tem uma grande possibilidade de fazer sucesso. Ou seja, eu ganho, eu gasto, porque o dinheiro foi feito. Eu fico muito preocupado quando a gente fala desse tema, para a gente não passar a impressão que a gente está querendo que as pessoas não gastem. Não, o dinheiro é para ser gasto. Na realidade, o dinheiro é para ser gasto, porque para onde nós vamos, não vamos levar absolutamente nada. O que a gente prega é o equilíbrio, é ganhar, gastar e guardar. Então, a pessoa precisa ter essa noção. Quando ela olhar para isso, eu estou ganhando, estou gastando, eu não estou guardando, ela precisa fazer uma reflexão. E eu costumo dizer o seguinte, que não é a quantidade de dinheiro que vai fazer uma pessoa rica ou pobre. É a forma como ela lida com ele que vai determinar o sucesso ou o fracasso financeiro, certo? Esse é o contexto. Evidentemente que uma pessoa que tem uma quantidade de recursos maior mensalmente, essa pessoa tem mais possibilidades de chegar ao sucesso. Mas a prática, o viver, a vida real nos mostra que, como o pastor Manu falou, você vê pessoas que ganham milhões enroladas e você vê pessoas que ganham muito menos com a vida financeira equilibrada. Pastor, eu teria N histórias reais aqui para contar de pessoas com menos capacidade, com menos recurso, emprestando dinheiro para pessoas com recursos maiores. Eu vi na minha trajetória empregado emprestando dinheiro para patrão. É uma coisa meio assim. Isso vem provar o que nós estamos colocando aqui. Então, o cristão precisa ter essa noção. Eu ganho dinheiro, eu gasto dinheiro, mas eu preciso desse dinheiro guardar um percentual, fixar alguns objetivos para mim, para eu poder não enriquecer, como você falou, mas para eu poder ter tranquilidade para enfrentar as emergências, prospectar o meu futuro. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu faço as minhas palestras, eu costumo dizer o seguinte, para a pessoa refletir na seguinte situação: como você acha que será a sua vida daqui a 30 anos, se você daqui a 30, se você continuar levando a sua vida financeira como está levando nesse momento? As pessoas, às vezes, podem pensar o seguinte: o cara é maluco, vou projetar 30 anos na minha vida. Eu costumo dizer o seguinte: se você quer morrer daqui a 5 anos, esquece o que eu falei. Se esse é o seu projeto, esquece. Mas se você quer viver até a minha idade, infelizmente, você precisa pensar. E o futuro, pastor, se resume num monte de coisa que a gente começa a fazer agora. Quando o futuro chegar, ele virou presente, ou você construiu ou não. Amém? Eu concordo plenamente. Enquanto o senhor falava aí, eu me lembrei de um texto clássico, pastor Manu, que é Mateus capítulo 6, quando Jesus começa a tratar sobre dinheiro. E eu vou dividir com vocês uma experiência que eu tive fazendo a leitura desse texto, pegando ali a partir do versículo 25, porque na parte que fala, quando ele começa a dizer, por isso vos digo, não andeis ansiosos com coisa alguma. Então, esse por isso que Jesus fala, ele na verdade é a conclusão de algo que ele está dizendo antes, né? E antes ele fala sobre, ele estabelece 3 paralelos. E eu estudando para preparar uma mensagem, o Espírito de Deus me fez enxergar esses 3 paralelos. Ele vai falar sobre tesouros do céu e da terra, depois vai falar sobre olhos bons, olhos com luz e não, olhos bons e olhos maus, e depois fala sobre Deus e Mamon. Então, ele estabelece 3 paralelos. Ele começa falando sobre não juntar tesouros na terra, mas nos céus. Tesouro, obviamente, que fala sobre valores, né? Uma coisa pode ser ali uma metáfora para valores.
Depois ele fala sobre olhos, que é a cosmovisão, como você enxerga. E o que eu percebo ali na relação das três coisas que parece que são desconectadas, mas eu passei a entender que elas são unidas, é que os meus valores definem a minha visão e definem a quem eu adoro. Uau! Né? Então, se os meus valores são eternos, a minha visão, os meus olhos, a forma como eu vejo é afetada por esses valores e, como consequência disso, eu adoro a Deus. E o contrário também é uma verdade. Né? E aí, como Jesus está estabelecendo essa questão de valor, visão e adoração, ele diz, por isso que eu estou falando, não fiquem preocupados. Então, talvez o problema esteja nos valores que a gente carrega, então, pastor Manu? Ô, Léo, você... Eu não sei para que você me chama para bater papo com você, cara. Faz uma live você sozinho, você sabe tudo, cara. Cara, que maravilha sua leitura desse texto. Eu concordo plenamente com você, não tem nada a acrescentar. Então, deixa eu, já que você falou em texto bíblico, e a sua leitura, na minha percepção e na minha opinião, é boa, saudável, perfeita, muito, muito boa a sua percepção aí. Mas existem outros textos bíblicos que tratam de finanças, que tratam da questão do dinheiro, e muita gente agarra também com a questão do dízimo, né, Léo? Muita gente fica agarrado por causa dos textos que vão falar da contribuição que temos que fazer para a manutenção da obra de Deus. O que começou lá atrás, né? Abraão deu dízimo a Melquisedeque, ainda não tinha lei de Moisés. Então, antes da lei, Abraão já reconheceu a importância de você ser generoso com aquilo que você acredita e que necessita da sua cooperação. Depois vem a lei com Moisés, por conta da situação do deserto, ali o sustento do tabernáculo e também dos levitas, né, que tinham, sim, um pedacinho de terra. O pessoal diz que os levitas não tinham terra, eles não tinham grandes terras, eles não faziam plantações, colheitas, como as outras tribos, mas tinham, sim, um pedacinho, mas não dava conta de viver daquilo, porque estavam designados a fazer o culto e estabelecer ali a vida religiosa e espiritual daquele povo. Então, cada um trazia a 10ª parte para que os levitas pudessem ser sustentados também. E o que é interessante, Léo, é que eram 12 tribos, né? Então, se você tira os levitas, ficam 11. Cada uma trazia 10%. Ou seja, cada uma tribo ficava com 90% do que produzia. Mas os levitas, o tabernáculo, recebia 110%. 10% de cada uma das 11 tribos. E os levitas tiravam também o dízimo, e o que sobrava para eles era em torno de 100%. Ou seja, aquele que se dedica, aquele que faz a obra de Deus plenamente, vai viver plenamente com o recurso que Deus lhe concede. Isso é uma lição muito preciosa ali do deserto. E aí, passando, a gente poderia falar vários outros textos, mas passando pelo clássico e pelo polêmico Malaquias 3:10, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Então, o pessoal, às vezes, lê Malaquias 3:10 equivocado. Primeiro, trazei o dízimo. Não é assim que está escrito. Trazei todo o dízimo. Sabemos que Malaquias é um profeta pós-exílico, que junto com Ageu, Zacarias, Zorobabel e Neemias estavam reconstruindo a cidade, o templo, os muros e a vida espiritual e moral daquele povo que tinha voltado da Babilônia e que nunca tinha
tido uma experiência religiosa e espiritual no templo com Javé, com Jeová somente. A gente se esquece, Léo, que o pessoal, quando foi para a Babilônia, Nabucodonosor não levou nem criança e nem idoso, porque ele quer escravos. Criança não aguenta trabalhar, idoso também não. Então ele matou, ele levou jovens. Por isso que todas as histórias que nós conhecemos do período do cativeiro babilônico, as pessoas em questão são jovens, porque só jovens foram. O Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que tiveram depois os seus nomes mudados para nomes babilônicos, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí passaram-se 70 anos. Então, vamos supor que os mais novos que foram tinham ali 12, 13, 14 anos. Já está grandinho, já aguenta trabalhar, levaram alguns meninos nessa idade. 70 anos depois, eles estão com 80 anos, Léo. Então, eles não aguentam. A viagem lá da Babilônia, principalmente da cidade de Suzã, voltando para Jerusalém, é uma viagem com mais de 1.000 quilômetros. Como é que um senhor de mais de 80 anos de idade vai aguentar uma viagem de mais de 1.000 quilômetros a pé pelo deserto, passando por Negueb, que era um deserto terrível? Ou era muito calor, ou era muito frio, ou era enfrentando muita chuva, as chamadas trombas d'água, ou como a Bíblia descreve no Salmo 126, as torrentes do Negueb. Então, o povo que foi para a Babilônia não voltou. Ficou lá, morreu lá. Quem voltou foi o filho desse cara, ou neto, ou bisneto desse cara que foi. Então, esse povo que está voltando, Esdras, Neemias, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Malaquias, toda aquela turma lá, eles nunca tinham pisado em Jerusalém. Eles conheciam tudo de ouvir falar. Então, eles voltam. E aí, eles encontram tudo destruído. Por isso que o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha, estamos voltando para casa, que bênção, aleluia, glória a Deus. Nossa boca se encheu de riso e júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, estamos alegres. Aí o versículo seguinte mas chegamos lá e estava tudo destruído. E aí a gente foi andando, semeando e chorando. Por quê? Porque tiveram que começar tudo do zero. O templo, o muro, as casas e as plantações. Então, Léo, o povo começou a focar na plantação, na própria casa, na sua terra, no seu sustento. É por isso que Ageu vai chamar o povo. Gente, a glória desta última casa será maior que da primeira. Querendo chamar o povo para o templo. Porque o povo não queria saber de adorar, porque eles não tinham aprendido isso na Babilônia. É por isso que o Ageu vai dizer, vocês estão ajuntando e botando num saco furado. Vocês estão fazendo muito para vocês, mas se vocês não honrarem a Deus, não vai funcionar. E aí o Malaquias vem dizendo, trazei todo o dízimo. Por quê? O povo dizimava, mas não dizimava corretamente. Dava do que sobrava, dava do que era podre, do que estava estragado, do que ia se perder. E eles iam lá e davam de qualquer jeito, sem fazer com a devida honra aquilo que Deus nos deu. Porque participar da obra e do reino de Deus, com a nossa vida e com os nossos bens, é um grande privilégio nosso. Ainda que a igreja não precisasse comprar nada e pagar nada, eu não deixaria de participar, porque é uma grande alegria, é um grande privilégio para mim participar do que Deus está fazendo. Então, o primeiro detalhe é trazer todo o dízimo. Vamos dizimar corretamente, o que vocês estão fazendo não está certo. E aí, a parte B, trazer o dízimo à casa do tesouro. Não é a casa do Senhor. De fato, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa é o tesoureiro. É o cara que cuida do tesouro. Por isso o texto diz, trazei todo o dízimo à casa do
tesouro. Então, eu acho uma indiscrepância, sabe? Uma discrepância muito grande, Léo. As pessoas consumirem, senta no banco, usam a luz, o banheiro, o ar-condicionado, se aconselham com o pastor, recebem uma palavra, são orientadas, são abençoadas, consomem e se aproveitam de tudo aquilo e na hora de rachar a conta não quer participar, é muita cara de pau, né? A gente não tem coragem, Léo. Olha só, cara. A gente não tem coragem de sair com os amigos para comer uma pizza e na hora de pagar, a gente não vai participar. Não, eu não vou pagar, não. Vocês paguem por mim aí. Uma vez eu estivesse sem condições, a amizade supre. Não, vamos lá, pô, a gente paga dessa vez para você. Uma vez, tudo bem. Duas vezes, já fica estranho. Na terceira, já não acontece mais. Então, se a gente não tem coragem de comer uma pizza sem participar, como é que a gente tem coragem de participar da obra de Deus, do reino de Deus, da igreja de Deus e não participar na hora de pagar a conta? É muita cara de pau, né? Lindo, coisa maravilhosa. A irmã Sirlene Campos está escrevendo para a gente aqui. Bom dia a todos. Um tema extremamente importante e pertinente para esse tempo. Como foi difícil para encontrar esse freio? Acredito que eu tenha conquistado o contentamento. Márcio Mota, a palavra-chave é contentamento? Pastor. A palavra-chave pode ser contentamento, mas como ela diz assim, como foi difícil para encontrar esse freio, né? Isso tudo tem a ver com o que nós dissemos no início, né? A nossa relação com o dinheiro. Quando a pessoa faz uma reflexão e ela percebe que o relacionamento dela com o dinheiro não é um relacionamento saudável, ela precisa decidir. Eu costumo dizer, pastor, o seguinte, que uma vida financeira saudável, ela começa a partir da decisão do cristão de querer essa vida, certo? Enquanto ele não decidir isso realmente, as coisas não acontecerão. Eu vou contar uma experiência pessoal que eu tenho com relação a alguns irmãos vêm à igreja e me pedem para ajudá-los, estão com uma situação complicada com relação às suas finanças, e na maioria, ou quase a totalidade dessas pessoas que estão nessa situação, elas não têm a menor visão de quanto gastam por mês, elas não sabem. Então, a minha primeira instrução para essa pessoa, olha, eu vou ajudá-lo, eu sempre estou disposto a ajudar a qualquer pessoa, é você começar a partir de hoje a anotar todas as suas despesas diárias, tudo que você gasta, desde a despesa maior até uma balinha que você compre, você vai anotar isso, e daqui a 30 dias nós vamos sentar e nós vamos conversar a respeito da tua situação, aí eu vou conseguir dar para você uma orientação. 99,999999 das pessoas não voltam. Elas não voltam por quê? Porque elas não decidiram realmente mudar de vida. Elas não decidiram mudar de comportamento. Então, a palavra freio ali, ou seja, a irmã, como foi difícil para encontrar esse freio, ou seja, como foi difícil para ela cair na real e perceber que ela precisava mudar o seu comportamento na sua relação com o dinheiro. Quando o cristão consegue fazer isso, pastor, o resto vai ser extremamente mais fácil, porque ele vai se encontrar, ele vai anotar e ele vai saber. Eu costumo dizer o seguinte, ele vai saber como ele gasta dinheiro em bobagem, e eu digo sempre, se você quer gastar dinheiro com bobagem, glória a Deus, continue gastando, mas pelo menos você sabe onde você está gastando. Então, eu acho que a palavra-chave aí também pode ser, pastor, freio. É a pessoa perceber e decidir. Enquanto não decidir, nada acontece, pastor. Nada acontece. Decidir mudar o seu comportamento na relação com o dinheiro e colocar algumas rotinas práticas, tranquilas e fáceis para o seu dia a dia. Amém.
Eu acho que essa prática do anotar os gastos, eu vejo como fundamental. Hoje em dia, obviamente, você pode ter uma tabelinha, né, com um papelzinho, cada um tem um jeito, né? Mas hoje em dia tem até aplicativo. Eu tenho um aplicativo no celular, então contratei, tem gratuitos, obviamente, mas eu contratei uma versão premium, né? Que eu consigo colocar e minha esposa consegue colocar, então a gente faz de uma forma que os nossos gastos todos estejam ali. É legalzinho assim, porque vai separando por setor, alimentação, casa, e aí você vai vendo, você fala assim, ó, caramba, gastou muito dinheiro em restaurante, gastou muito dinheiro com isso, então vamos dar uma diminuída nesse, porque aparece um gráfico, aí você vê, caramba, eu gastei muito dinheiro com esse trem aqui, não devia ter gastado tanto dinheiro, e você vai tirando algumas coisas. Eu acho que esse é um exercício fundamental. A ideia de anotar, de registrar, de ter a consciência do quanto você pode gastar, tendo em vista o que você ganha. E além de contentamento, pastor Manu, eu acho que uma outra palavra fundamental para isso que nós estamos falando é domínio próprio, né? Além de ter consciência, além de ter contentamento, é ter domínio próprio. Aquela questão que você levantou lá atrás, caramba, eu preciso ter isso aqui realmente? Eu estou comprando isso aqui é porque é uma necessidade que eu tenho, eu estou comprando isso aqui para mostrar para alguém, para postar isso no Instagram. De repente a pessoa está buscando algum valor atrás dessa compra que ela faz, né? Buscando aceitação atrás dessa compra que ela faz, ou então tentando dizer a alguém que ela é algo que ela não é. Então, acho que domínio próprio também é uma palavra que cabe nessa conversa aqui, pastor Maru. Com certeza, Léo, com certeza. E, curioso, domínio próprio é fruto do Espírito, né, Léo? É fruto do Espírito, ou seja, não é nosso. Obra da carne é vaidade, comprar sem necessidade, ficar devendo, né? Como muitos dizem, tem gente que o slogan da vida dele é devo, não nego e pago quando puder. E como se isso fosse legal, né? Uma tragédia. E o domínio próprio, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio, a palavra grega que Paulo usa para falar dessa característica do fruto, e aí eu friso aqui, fruto no singular, não é plural, ou seja, aquilo que o Espírito gera em mim e através de mim, a palavra é egkrateia. Egkrateia foi traduzido por domínio próprio. Eg vem de ego, de eu, ego. Krateia vem de armadilha. Inclusive, a gente que mora na beira da praia, eu pastorei em Vila Velha, pastoreei um tempo em Guarapari, eles têm eles chamam aqui de bateira, umas canoas de madeira que eles vão até o barco ou até algum lugar só para olhar a rede e tal, e eles precisam de uma espécie de âncora para segurar aquela canoa firme ali naquele lugar. Aí eles usam uma coisa de ferro que eles fazem assim de vergalhão, que tem várias pontas, e eles jogam com uma corda e aquilo segura na pedra, na areia ali, e eles chamam isso aqui de garateia. Essa palavra garateia, dessa coisa que segura, vem dessa palavra krateia no grego, que pode também ser traduzido, a armadilha, aquilo que prende. Então, por analogia, pode ser algema. Olha como é a palavra, egokrateia, eu na algema. Eu estou preso. Eu queria fazer, mas não faço, porque eu estou preso. Eu queria comprar, mas eu não posso. Por quê? Porque eu estou numa algema. Eu não consigo pegar meu cartão de crédito, porque minhas mãos estão presas na algema que o Espírito Santo colocou em mim, para que eu não fizesse aquilo que eu não preciso e aquilo que eu não devo fazer. Então, é muito importante o crente saber que quando ele compra por emoção, quando ele compra compulsivamente, quando ele compra sem precisar e sem ter condições, ele está cometendo um pecado, porque ele não está
frutificando no Espírito de Deus. Ele está quebrando o domínio próprio e isso certamente está desagradando a Deus e vai acarretar sérios problemas, não só na sua vida financeira, mas também na sua vida espiritual. Então, Léo, uma coisa que me ajuda nessa situação, eu como crente, eu como responsável pelo recurso que Deus me concede, na perspectiva de que eu não sou dono, mas eu sou mordomo, eu tomo conta, eu administro, mas o recurso é de Deus. O que me ajuda é me lembrar o seguinte, a gente falou de Malaquias, então, o Antigo Testamento tinha essa lei, 10%. E muita gente bate na questão do dízimo, dizendo que o Novo Testamento, ele não endossou, ele não chancelou, ele não reforçou a ideia dos 10%, mas a cooperação generosa e com alegria e desejo do próprio coração. Isso é pertinente, isso procede. Então, a gente só precisa se lembrar do seguinte, se o Antigo Testamento era 10%, o Novo Testamento é quanto? Aí as pessoas acham, o Novo Testamento é nada. Não, é exatamente o contrário. O Novo Testamento é tudo. Quando Jesus chamou o jovem rico, ele não falou, dá 10% da sua riqueza. Ele falou, dá tudo e vem comigo. Porque Jesus não quer uma parte nossa, ele nos quer por inteiro. É como aquele irmão lá do Nordeste, que era matador, era, como é que fala, cangaceiro lá do Nordeste e tal, e ele converteu. E aí converteu, batizou e parou de matar e aposentou a matança e, de repente, um vizinho dele invadiu o quintal dele, prejudicou e tal. Ele foi lá e pegou o revólver e estava indo para atirar no vizinho. E aí chamaram o pastor veio correndo e, meu irmão, para com isso, agora você é crente. Ele falou, eu sou crente, mas o meu revólver não. É essa. Ou seja, a pessoa converte, mas o bolso dela não converte, Léo. Eu sou crente, meu dinheiro não, eu sou crente, meu salário não. Então, queridos, Jesus não deu só um braço na cruz. Jesus não deu só uma perna na cruz. Ele se entregou por inteiro. De forma que a nossa resposta a esse sacrifício deve ser também nos entregar por inteiro. Tudo que somos e tudo que temos pertence ao Senhor. Então, se o antigo, na perspectiva desses que causam essa polêmica, porque, na verdade, Léo e pastor Marcos Mota, na verdade, só discute dízimo quem não quer contribuir. Quem não dá. Só quem não devolve, só quem não dá, só quem não oferta é que discute isso. Aquele que compreende, ele dá, ele entrega, ele devolve, seja o termo que usa, ele faz e pronto, e acabou. E eu nunca vi ninguém ficar falido, nunca vi ninguém ficar prejudicado, nunca vi ninguém passar dificuldade por ser dizimista e ofertante da igreja. Estou para ver o primeiro, não conheço nenhum, mas o outro extremo eu conheço vários. Então, para encerrar aqui minha linha de raciocínio, se, dizem eles, o Antigo Testamento era 10%, então o Novo Testamento é 100%. É tudo. Tudo agora é de Deus. Então, a pergunta, Léo, era, de tudo que eu tenho, quanto eu dou para Deus? A resposta do Antigo Testamento é 10%. A pergunta do Novo Testamento mudou. A pergunta agora é, de tudo que Deus me deu, quanto eu posso ficar para mim? Percebe? Boa pergunta. Percebe? Boa pergunta. De tudo que Deus me deu, quanto eu devo devolver para Ele? 10%. Mas na perspectiva da mordomia cristã, de tudo que Deus me deu, quanto eu posso ficar para mim? Porque tudo é dele. Tudo é dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não, muito rico, amigo. Riquíssimo. É tão bom falar com vocês, porque eu vou pegando várias coisas para os meus esboços aqui, né? Então, eu sempre uso os participantes como cobaia quando eu tenho que falar alguma coisa. Então, riquíssimo esse ensinamento. Acho que é muito importante
essa visão, essa perspectiva de que as coisas pertencem ao Senhor e nós somos mordomos disso. E isso muda a nossa relação com os recursos que recebemos da parte do Senhor. Só que conversa boa passa rápido. Quando a resenha é ruim, demora, fica aquele trem arrastado. Conversa boa passa rápido. E acabou o nosso tempo. Mas, obviamente, que o assunto não se esgotou nessa conversa de 1 hora, né? Mas eu quero, então, agradecer, Márcio Mota. Obrigado por, mais uma vez, compartilhar conosco, e agora, em especial, compartilhando algo que fez parte muito tempo na sua vida, e o senhor ainda continua como consultor, orientando pessoas nesse tocante. Obrigado por compartilhar com todos aqueles que nos assistem. Pastor Léo, muito obrigado pelo convite, foi uma honra. Pastor Manu, foi um prazer conhecê-lo, foi uma honra também, foi uma conversa bastante abençoada. Um bom dia a todos, a paz do Senhor. Obrigado, pastor Manu Mesa Barba. Obrigado, meu amigo. Um abraço a todos aí do Espírito Santo. Valeu, Léo. Eu é que agradeço. Se você me permite, eu queria dar só uma dica e um conselho para os casais, como lidar com finanças. Pedindo licença aí ao Márcio Mota, que é catedrático na área, mas eu quero falar da minha experiência. Eu sou casado com Ana Paula, uma bênção de Deus na minha vida. E eu sou, assim, muito generoso, muito, sabe, aberto com dinheiro, não ligo muito para dinheiro, sou mesmo aquele cara, sabe? Eu gosto de lidar com o dinheiro da seguinte maneira: eu sou dono do meu dinheiro, não é ele que é o meu dono. Então, se eu quiser pegar ele e dar tudo para alguém, eu dou, só para mostrar para ele que quem manda sou eu. Então, mas eu nunca me coloquei em dificuldades financeiras por causa disso. Aprendi com minha mãe a ser econômico e a não dever nada, e graças ao Senhor e a essa educação financeira, nunca devi nada, nunca tive nome sujo, nunca me enrolei, graças a Deus. Mas eu sou casado com uma mulher que é muito segura, muito controlada, equilibrada, e ela me ajuda demais. Então, o que é que nós fazemos na nossa casa? Quem cuida do dinheiro da casa é a minha esposa. Eu não tenho os aplicativos do banco, eu não tenho Pix, senha de nada, é tudo com ela. Então, assim, eu administro a igreja e a ordem dos pastores. E com o da igreja e com o da ordem, eu sou também muito seguro, dada a importância dessas duas instituições. Então, a minha dica e o meu conselho é: no casal, sempre tem um que é mais equilibrado, que é mais controlado com o dinheiro. A minha dica é: aquele que é mais controlado deve permanecer no controle. Eu e a minha esposa não temos essa coisa de meu dinheiro, seu dinheiro, não. Tudo que entra é o dinheiro da família, é o nosso dinheiro. Então, ela que é mais controlada, mais equilibrada, ela que controla. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu consulto a ela. Como é que está a situação? Dá para fazer isso agora? Precisa esperar um pouco mais e tal. E ela vai controlando, e a gente tem vivido uma vida extremamente saudável, sem perder a nossa liberdade financeira e a generosidade que eu faço questão de ter. Então, é um conselho que eu deixo aí para os casais cristãos a lidarem melhor com o seu dinheiro. Muito obrigado, Léo. Prazer demais estar com você. Eu que agradeço, viu? Deixo aí uma recomendação de um livro. Na época que eu trabalhava no mercado financeiro, a gente recomendava esse livro aí para algumas famílias, que é um livro do Gustavo Cerbasi, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É aquilo que nós dizemos: nem sempre você terá condições de enriquecer. Então não pense que, não, vou seguir o que o livro diz, eu ficarei rico. Não. Uma série de fatores pode levar a pessoa ao enriquecimento. Obviamente que nós cristãos sempre vamos pender para os fatores que são dignos, lícitos, mas esse livro aí do Gustavo Cerbasi pode ajudar você a, pelo menos, melhorar a sua mordomia cristã de finanças, lembrando que você é um bom mordomo de Cristo. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Obrigado, meus amigos, por terem participado conosco, e nós voltaremos amanhã, permitindo o Senhor. Até lá, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.